A paz do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, fique até o final desse vídeo porque Deus tem uma grande bênção para lhe entregar. Quero convidar todos vocês a comentarem aí embaixo: eu creio e recebo a minha vitória. Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida espiritual, a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, em nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, e que o Senhor venha dar entendimento sobre a sua vida, discernimento em cada área da sua vida. E nós vamos dar uma corridinha para o livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18, glória a Deus, que o Senhor tem algo para falar conosco nesta palavra, glória a Deus. Então é tremendo quando o Senhor começa a falar: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Senhor, Ele nos aconselha a comprarmos o ouro refinado e ungir os nossos olhos com colírios para que a gente veja. Aleluia. O Senhor nos diz também que se, porém, os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Glória a Deus. E é tremendo que nós temos que trabalhar em cima desta palavra neste dia, porque se os nossos olhos forem bons, quer dizer, aquilo que está dentro de nós. Nós vemos que o Senhor, Ele nos ensina que através dos olhos, os nossos olhos precisam estar chegando bem. A nossa vista precisa enxergar a direção. Os nossos olhos têm que enxergar só uma coisa. O Senhor diz do homem dobre, usa no livro do Tiago, que o homem dobre, o homem de coração duplo, de pensamentos duplo. Então nós precisamos ter a integridade dentro do nosso coração, pensar exatamente segundo a vontade e a direção de Deus. Precisamos estar vivendo com um coração puro, um coração íntegro, glória a Deus, porque quando nós temos o coração, meus irmãos, na luz, quando nossos olhos são bons, quando nós temos e ungimos os nossos olhos com colírios, meus irmãos, nós começamos a enxergar todas as coisas. Deus, Ele nos dá a direção, Ele nos dá discernimento. Nós temos aí que ter discernimento sobre as coisas. Não podemos andar de qualquer jeito. Nós erramos muito, erramos demais, principalmente quando alguns irmãos, eles vão para o Evangelho, que eles começam o Evangelho, eles abrem o coração, e se ele não tem discernimento, ele vai acreditando em tudo. Tudo que se faz de movimento e se fala que é de Deus, ele crê porque ele está exatamente numa sinceridade, e ele está numa inocência no Evangelho que ele não tem o entendimento. Por isso que o Senhor diz: o meu povo é destruído porque ele falta o entendimento. Mas a Bíblia diz para a gente fugir de toda aparência do mal. Nós precisamos fugir de tudo aquilo que é mal, que traz confusão, que traz contenda. Precisamos sair de toda essa circunstância. Aleluia. Então, como diz lá no livro de Provérbios 23:7, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Como, pois, a palavra diz lá no livro de Provérbios 23:7, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar firmes na palavra de Deus. O Senhor está falando de um coração puro, o Senhor está falando de colírio, o Senhor está falando de uma integridade, o Senhor está falando para a gente fugir da aparência do mal. Então, quando nós imaginamos dentro da nossa alma, assim nós somos. Então, quando a palavra do Senhor diz que nós tiramos do bom tesouro boas coisas, então a boca fala do que o coração está cheio. Se nosso coração está cheio de certeza, da integridade do Senhor, nós vamos falar. Meus irmãos, nós não podemos mais
está na concordância com as coisas erradas. Nós precisamos ungir os nossos olhos com colírio para sairmos de toda forma errada, de todo movimento errado. Meus irmãos, movimento espiritual muitas vezes não dá crescimento nenhum, meu irmão. Pula, cair, isso não dá crescimento nenhum. O crescimento espiritual vem na renovação do nosso entendimento. Nós precisamos renovar o nosso entendimento, nós precisamos renovar a unção do Espírito Santo dentro de nós, mas nos transformando o nosso ser, aleluia. Por isso que nós precisamos de colírio. Eu disse para nós comprar ouro refinado, buscar o entendimento. Nós precisamos buscar no Senhor o entendimento através da palavra. Não ficar só no movimento de ritual religioso. Nós precisamos sair desta forma errada de andarmos. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter integridade. O cristão, ele tem que ter integridade, a retidão, o caráter reto, um caráter incorruptível, um caráter de santidade. Ele precisa ter relacionamentos amáveis, que demonstra cortesia. Ele precisa ter relacionamentos sinceros, edificantes, e precisa estar fazendo a obra de Deus com alegria, precisa estar envolvido com todo o corpo de Cristo. Essas coisas que fazem exatamente os olhos do cristão serem bons. Quando há uma integridade dentro do seu coração, quando há um prazer de servir a Deus, quando ele renova o seu entendimento, quando ele sai de toda forma errada, de toda aparência do mal, mas passa a servir a Deus em espírito e em verdade, com entendimento aberto, glória a Deus. E nós precisamos fugir de tudo aquilo que é movimento, meus irmãos. Deus é amor. Uma coisa que eu sempre prego: Deus é amor, mas Deus é justiça. Aleluia. Deus é justo. E não ficamos nós esperando receber pérolas, muitas vezes, quando em algumas situações somos maltratados, ofendidos, mas isso não pode mudar a integridade do cristão. Os seus olhos têm que continuar bom, aleluia. E o Senhor está falando hoje conosco para nós mantermos esta certeza, para nós mantermos esta integridade, para nós continuarmos mantendo o relacionamento amáveis com as pessoas. A palavra diz que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, porque muitas pessoas não entendem e não querem entender, porque estão obscurecidas nos seus entendimentos e não aceita uma palavra de renovação. A renovação precisa existir. Deus quer te renovar o seu entendimento. Por isso que eu abri esta palavra no livro de Apocalipse 3:18, onde o Senhor diz para nós ungirmos os nossos olhos para que vejamos. Nós precisamos enxergar, porque muitas pessoas pararam no seu entendimento, porque muitas formas, às vezes a pessoa está servindo de uma forma que para ela parece que está servindo a Deus, mas não está acontecendo nada no mundo espiritual. Está dentro de um ritual religioso, de um clube social. E nós precisamos avançar no crescimento espiritual. Está envolvido com o corpo, está envolvido exatamente com tudo isso que nós já citamos aqui. Aleluia. Um relacionamento amável que demonstra o amor e edificam as almas, as vidas, aqueles que realmente são erguidos para levar a palavra de Deus, mas que também nos momentos saem de toda confusão, porque tem hora, meus irmãos, se nós estamos na igreja e o corpo, muitas vezes, alguma parte do corpo está ali doente, meus irmãos, nós precisamos levar até elas a palavra da cura, a palavra da libertação, e não podemos deixar alguns membros do corpo contaminar todo o corpo. Precisamos estar intervindo, orando na integridade, aleluia. Não podemos nos conformar. A Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Precisamos ter o entendimento da palavra de Deus. Precisamos sair dos esquemas
dos homens, mas temos a direção e a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas para dirigir todos os nossos caminhos. Senão nós ficamos debaixo de ritual, de mandamentos de homens. Nós precisamos obedecer sim às autoridades espirituais, obedecer os pastores, mas em primeiro lugar, meus irmãos, obedecer a Deus sobre todas as coisas. É necessário obedecer a Deus do que os homens. Aleluia! Quando nós vemos que as pessoas estão fora da palavra de Deus, quando nós vemos que as pessoas estão vivendo dentro das heresias, dentro de movimentos místicos que tem aí hoje, muitos movimentos místicos, não é porque a igreja, nós que somos pentecostais, nós vemos que muito movimento aí são movimentos de homens, não são movimentos exatamente do Espírito Santo, porque aonde o Espírito Santo está, meu irmão, pode ter certeza, as coisas estão acontecendo. Aonde o Espírito Santo está atuando, está tendo edificação, está tendo libertação, está tendo cura. Aleluia. E nós vemos que muitas vezes tem movimentos que é só confusão humana, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo que nos é dado, até com o dom de profecia, é para edificação, para exortação do corpo da igreja. Aleluia. E nós precisamos saber e ter o discernimento, meus irmãos, de receber aquilo que nos edifica, aquilo que faz ter crescimento espiritual, aquilo que move exatamente dentro da nossa alma e faz sairmos fora do erro, fora do pecado. Deus está falando com pessoas que precisam mudar, ter atitude, ungir os seus olhos para ver onde você está andando. Tem pessoas que estão paradas há muito tempo, amarradas, impedidas, mas o Senhor está dizendo, é tempo de você abrir os seus olhos e ver que nada está acontecendo no mundo espiritual na sua vida. Você está atrás de ritual de homens, obediências de homens, mas é tempo de mover, porque Deus quer usar a tua vida. Deus quer que os seus olhos sejam bons, para que o seu coração seja bom, para que haja uma integridade, para que o seu homem interior tenha uma alma, com um pensamento, com uma direção, aleluia, para que todo o seu corpo seja bom, para que o seu corpo seja luz, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor quer você firmado dentro da rocha. O Senhor quer você exatamente otimista, o Senhor quer você com ousadia, o Senhor quer você cheio da unção, cheio da fé, porque o Senhor não te deu um espírito de derrota, nem um espírito de escravidão, mas Ele te deu um espírito de liberdade, porque Satanás, e do jeito que você está doble, você tem pensamentos doble, uma hora você está bem, uma hora você está pensando na incerteza, na incredulidade, na derrota, sem força, sem ânimo, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia, o Senhor nos deu um espírito de assunção. Aleluia, a unção do Espírito Santo está dentro de você, mas o Senhor está dizendo que hoje você começa a abrir os teus olhos, porque o Senhor diz, unge os teus olhos com o colírio, aleluia, para que você veja, para que você enxergue, para que você venha comprar do Senhor ouro refinado, a unção do Espírito Santo, para não crermos mais na derrota, mas cremos no poder de Deus, porque Deus quer renovar o seu entendimento, renovar o entendimento, para andar com o entendimento renovado, para não andarmos mais debaixo da fraqueza dos nossos sentidos, dos nossos sentimentos, mas sermos renovados por este entendimento do Espírito Santo, aleluia, porque você não tem que olhar mais aquilo que está à tua volta, as suas dificuldades, mas olha para o Senhor, para o autor e o consumador da sua fé, que está te chamando neste dia para você se libertar das suas fraqueza, para se libertar de toda confusão religiosa, para se libertar de todas as fraquezas. Alabassuda e candarabachai, o Senhor diz, anda com os sábios, sereis mais sábio. Alabassuda e candarabachai, porque nós temos que nos afastar do conselho dos ímpios, aleluia, porque muitos deicarabacharabadaça querem dar conselhos de homem, mas nós temos que ter o conselho do Espírito Santo dentro de nós.
Senhor Deus e Pai, que quebre agora toda a força das trevas, todas as obras do mal, toda a potestade, toda a ferramenta de Satanás seja quebrada, neutralizada toda a força maligna, toda a potestade sobre essas vidas, para que eles venham ter o entendimento e o discernimento da Tua palavra, meu Pai, para que eles sejam neste momento, papai, renovados, Senhor, por todo o entendimento do Teu Espírito, meu Deus, em nome de Jesus. Vai libertando eles das suas fraquezas, meu Pai, que eles possam enxergar, meu Deus, os caminhos, meu Deus, os caminhos que eles têm trilhados, meu Deus, que não tem feito eles crescerem, que tem amarrado as suas vidas, meu Pai, Senhor, todo este tempo, mas o Senhor, meu Pai, aleluia, diz que é um tempo novo, é um tempo de entendimento, é um tempo de discernimento, é um tempo de agir, é um tempo de se libertar exatamente das coisas fracas deste mundo e se fortificar através do poder de Deus, através do Espírito Santo, aleluia, porque muitos estavam cansados, esgotados, sem força, não tinha mais vontade de orar, parecia que não adiantava mais nada, porque você estava numa direção errada, mas volta para os caminhos do Senhor, volta exatamente para os átrios do Senhor, volta com o coração de adorador, mas volta dentro da palavra, volta com os olhos ungidos para ver a direção de Deus, xalabassúria, não mais para ir atrás de títulos de homem, conversas de homem, mas ter a direção do Espírito Santo na sua vida. Senhor, toca nos enfermos, toca nessas vidas agora, meu Deus, liberta elas agora, meu Pai, dessas aflições, liberta elas, Senhor, das suas angústias, move naqueles, meu Pai, Senhor, que neste dia, meu Deus, estavam amarrados, impedidos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, fica na paz e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.